que você acha? Ele vai resolver o problema do Cruzeiro? Então, Di, eu acho que já é meio caminho andado. Acho que eu vou ser leviana se eu falar que o Sinisterra vai chegar e já vai resolver esse problema ofensivo do Cruzeiro, né? Que atende todas as características que o Jardim pede. No papel é isso que acontece, né? No papel a gente sabe todas as características que ele tem, é muito habilidoso nesse 1 contra 1, é aquele cara muito ofensivo, atende o estilo do Jardim, mas a gente ainda não viu ele jogando no Cruzeiro, né? A gente viu ele jogando fora, então a gente tem que esperar um pouquinho para ver se de fato ele vai atender todas as características, mas é meio caminho andado. Eu acho que tem tudo para dar certo sim e pode sim ocupar a vaga do Wanderson. Eu acho que é questão de tempo. E a oficialização, segundo o Cruzeiro, sai o mais rápido possível. O que deve acontecer, ele está finalizando exames, tá, gente? E, obviamente, alguns detalhes ali contratuais para assinar efetivamente. Essa oficialização deve sair até amanhã, né? É, exatamente. Como você falou, né? Já chegou hoje, faz os exames médicos, demora 1-2 dias, acerta todos os detalhes contratuais e aí o Cruzeiro já oficializa, já anuncia o jogador. É importante sair no bid, né, o Daniel, sabe? Porque, né, tem que estar no bid para que possa ser uma opção, pelo menos tática, para o Leonardo Jardim. Ele que, quando questionado por que está demorando para substituir ou porque está substituindo, meio que deixou entender que está faltando uma opção realmente que mude o jogo para ele, né? Mas aí tá o negócio, né? Assim, a gente ouve uma coisa e depois vê outra. Por exemplo, vamos lembrar do jogo contra o Santos, que ele demorou mais uma vez para mexer e ainda morreu com 2 substituições no bolso, né? Porque ele só fez 3 naquela ocasião. O elenco do Cruzeiro é tão pior assim do que o do Santos? Ou do que o do Mirassol, de ontem, por exemplo? E por que eu tô dizendo isso? Porque os caras mexem, os treinadores, no caso, né? O Kleber Xavier, que estava lá no Santos, o Rafael Guanais, do Mirassol, que faz um ótimo trabalho lá no Mirassol, inclusive. Os caras mexem, mudam a cara do time, pelo menos tentam alguma coisa. Eu acho que faltou em alguns momentos, assim, antes de mais nada, vamos pontuar. O trabalho do Leonardo Jardim, para mim, é espetacular. Para mim, ele é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, por tudo que ele fez até agora com o Cruzeiro. A gente lembrar do início da temporada do Cruzeiro, a previsão era a pior possível, né? O Cruzeiro ia disputar para não cair. E olha onde o Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro, muito, muito mesmo, por culpa, entre aspas, do Leonardo Jardim, pelo ótimo trabalho dele. Recuperou vários jogadores. Ponto. Agora vamos pontuar. Daqui a pouco o cara começa a mandar, tá pedindo cabeça, caça às bruxas, nada disso. Mas é um ser humano. Então, para mim, ele erra também, às vezes. E ele tem errado em demorar muito a mexer no time. Eu concordo que quando o time tá ganhando e jogando bem, tocando a bola, deixa lá do jeito que tá. Daqui a pouco alguém olha pro banco e fala, cansei, professor. Beleza, aí troca. Agora, se a coisa não tá dando certo, por que demorar tanto? Por que não colocar o Gabigol, por exemplo? Mas o Gabigol não pode jogar com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, não sei o quê. Eu até nem sei se eu concordo com isso é outra discussão. Mas então por que não tira um deles? Se a coisa não tá funcionando, sabe? Eu sinceramente acho que aquele jogo contra o Mirassol, por exemplo, o Cruzeiro não tomou a virada porque o Mirassol foi incompetente. Porque a gente estava vendo a virada iminente acontecer ali. Então 1-1 acabou que, beleza, saiu de bom tamanho, tá tudo certo. Mas ele ganha uma ótima opção. E para mim ele já até tem algumas boas opções que ele poderia, sei lá, tentar mexer alguma coisa. O próprio Gabriel Barbosa é uma dessas opções. Tem o Kaique Kenji, tem o Japa, que por vez por outra tá aí. Tem o Bolassi, que poderia ganhar um pouco mais de oportunidade. O próprio Matheus Henrique, que entrou contra o Mirassol. Mas ganha mais uma opção. Resta agora ao Leonardo Jardim mexer no time, né? Vamos então com o Rafa Nobre, ele que foi ao aeroporto ontem e acompanhou, ontem é ótimo, né? Hoje de manhã, e acompanhou a chegada do novo atacante do Cruzeiro. Boa tarde, Rafa. Oi, Rafa! Eidi, muito boa tarde para você também. Finalmente, né, depois de algumas semanas de negociação, Luiz Sinisterra desembarcou em Belo Horizonte, acompanhado da sua equipe, assessor, agente e também de alguns torcedores que vieram recepcionar o colombiano de 26 anos, chega para reforçar o Cruzeiro e falou pela primeira vez já como jogador do Cruzeiro, falou sobre preparação física. Vamos ouvir o que disse Sinisterra, o novo reforço do Cruzeiro, primeiro dessa janela de transferências de inverno. Vestir a camisa do Cruzeiro agora, sua primeira passagem pelo Brasil também, né? Sí, estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Obviamente, gracias a los fanáticos por el recibimiento. Soy muy feliz y bueno, espero tengamos muchas alegrías juntos. Luis, ¿cómo estás o condicionamiento? Bien, me siento bien, he venido entrenando con mi equipo. Obviamente falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar
listo para competir lo más pronto posible. Pronto para jogar? Eso esperamos todos. Espero estar dispuesto al técnico lo mais pronto possível e bueno, que podamos celebrar muito juntos. Você falou com o Jardim alguma coisa assim? Ele já te falou? Já teve uma conversa com o Jardim ou alguém do Cruzeiro, assim, da comissão técnica? Sí, el profe me habló y me explicó un poco el proyecto. Tiene muchas ganas de ganar coisas grandes aqui e por isso decidi venir a Cruzeiro. É isso, Dias. Primeiras palavras do Sinisterra. Chega para esse contrato de empréstimo, uma temporada, com passe fixado. Ele que fez a sua última partida só em março. Então chega, como a gente acompanhou, com essa fome, essa vontade de jogar, com contato já com o Leonardo Jardim, mas com esse pequeno problema em relação às lesões, né? A parte física pode contar muito. Não sei se chega totalmente pronto para já estrear com a camisa do Cruzeiro, ou para pelo menos ter tanto tempo assim, mas de qualquer forma um reforço importante para o Cruzeiro para a temporada. Dilma, um abraço para vocês. Abraço, querido. Você sabe, Rafa Nobre, que eu fiquei querendo saber qual é o projeto que o Jardim contou pra ele, né? Vamos ver, quem sabe ele conta pra gente, né? Ô, Mabi, a gente vai trazer uns números aqui do Sinisterra, né? Que é na Premier League 23-24, como vocês acompanharam aí o Rafa. Ele ficou de fora, né? Desses últimos tempos aí de Premier League e tudo mais. Teve uma contusão, né? O último jogo dele foi em março, né? Ou seja, é um jogador em recuperação. Mas vale a gente mostrar para o pessoal o que ele fez, né? Em termos de Premier League, que é uma liga muito difícil, eu acho a mais difícil do mundo, né? É, exatamente, Dia. A torcida do Cruzeiro vai ter que esperar um pouquinho, né? Até ele ter esse entrosamento com o elenco. A gente trouxe aí os números do Sinisterra. Terceiro jogador com mais duelos ofensivos vencidos por 90 minutos, uma média de 3,72 duelos, entre aqueles com mais de 7 jogos completos na Premier League, né, na temporada 23 e 24. E disso, venceu 59,2 desses duelos, a 19ª melhor marca do campeonato. Isso mostra a habilidade dele, né, Mabi? Porque são duelos ofensivos, ou seja, ali na frente o que ele faz, né? Como que ele dribla, como que ele chega. Então foi o terceiro jogador com mais vitórias em duelos ofensivos e aí com todos os adversários e tudo mais. Isso antes da contusão, né? E venceu mais de 59% desses duelos. São números interessantes, né, Seabra? Isso aí a gente tá falando antes da contusão. Porque a gente tem que fazer antes da contusão. Como é que nós vamos fazer depois, né? Não, são números interessantes. Sim. E ele disputando, como você falou, uma liga que né, uma liga dificílima, né? Exatamente. Lá no Bournemouth, que não é um dos grandes clubes aí, né, da Inglaterra, e ele conseguiu se destacar, ter bons números num clube, numa liga bem complicada. Eu acho que é um ótimo reforço em relação a essa parte de lesão, de contusão. Há muita gente preocupada falando sobre isso e tal. Gente, o Cruzeiro tem um departamento de saúde, um departamento de fisiologia, um departamento médico monstruoso, muito competente. Então, assim, se o cara não fosse apto a jogar, se ele tivesse com uma lesão crônica, uma coisa que, isso nem era divulgado. Isso às vezes acontece, o médico foi lá, olhou e tal, falou, gente, não, acabou, porque não vai e tal, até para não prejudicar a carreira do jogador, fica por aí mesmo, tá tudo certo. Eu acho que o Sinisterra chega bem, chega tranquilo. Ele falou ali, hablei com o prof, né? Conversou com o Leonardo Jardim, então, sobre o projeto, né? Chego listo para jogar, tá pronto para jogar. É uma parte física ali, aqui, mas acho que a partir do momento que ele estiver no bid, vai pro banco. Eu também acho. Tem uma outra arte sobre números dele, né, Maria? É porque a gente está tentando mostrar para o torcedor cruzeirense o que ele fez antes dessa contusão. Porque eu sei que assusta quando você chega e fala assim, olha, né, vai demorar um pouco para ele entrar numa condição física, né? Mas assim, os números dele são legais. E agora são os clubes que ele passou, né? Exatamente. A gente trouxe aqui para o torcedor, talvez muita gente não conhece, né? O Sinisterra, onde ele surgiu no Once Caldas, né? Passou uma temporada lá de 2016 a 2018, 47 jogos, 6 gols. E aí depois, né, foi para os Países Baixos, no Feyenoord, de 2018 a 2022, aí teve muito mais jogos, né? Teve uma boa campanha, 113 jogos, 35 gols.
pulou para o Leeds United de 22 a 24, teve uma menor quantidade, porque aí já começou a sofrer com as lesões, né? 26 jogos, 8 gols. E aí para o Bournemouth, que é onde ele estava antes de vir para o Cruzeiro, temporada de 23, 24, foi quando ele mais teve as lesões, por isso disputou menos partidas, 32 jogos, 4 gols, lembrando que esse ano, em 2025, foram só 14 jogos, um gol e uma assistência, e aí no Cruzeiro, né, esperando para ser anunciado, mas também tem passagem pela seleção da Colômbia, né, no Sub-20, em 2019, 5 jogos e 2 gols, e pela seleção principal, 18 jogos e 5 gols. Tá, então, a carreira dele, mais tempo no Feyenoord. E lembrando que ele vem por empréstimo, né? Então o Cruzeiro vai ter a opção de compra no final do ano. Eu acho que isso é uma boa, né? Quando você traz um jogador que vem de contusão, que tem esse histórico, né, Mabi? É legal você trazer para ver como é que ele tá, né? Porque já basta o jogador recuperando por aqui. Vai ter isso, mas é muito mais o físico do que efetivamente da contusão, né? Sim, e como o Seabra até falou isso, talvez o torcedor fica muito preocupado com a questão de lesão. Tem o exemplo do William, né? O William chegou aqui, tinha um histórico de lesão muito grande no joelho, foi parar em seleção, né? O William teve uma grande fase no Cruzeiro. Então é confiar nesse departamento médico de saúde do Cruzeiro, que de fato é um dos melhores do país. E por falar em seleção, né? Seleção colombiana, ano que vem tem Copa, né? Exato. E o que o Sinisterra quer, o que o staff dele quer, é que ele apareça muito, né? Pra ele ser convocado para disputar a Copa do Mundo. Isso pro Cruzeiro é espetacular, né? Ele tava lá no Bournemouth e aí contusão, e tava meio escondido, e entra, não entra e tal. No Cruzeiro ele vai disputar efetivamente. Assim que ele tiver ok, parte física, ele vai disputar lá em cima e provavelmente vai jogar. Vai ter oportunidade. Se conseguir mostrar no Cruzeiro, a seleção colombiana ano que vem em Copa do Mundo, ao Sinisterra lá. Então, pro Cruzeiro isso é ótimo, né?